Chegando o pessoal já. Bom, gente, vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje. Vocês viram que eu entrei aí todo caracterizado de Matrix, né? Foi uma ideia que eu tive para mostrar algumas características do filme, né? Mas não só do filme, mas como também do que é o Matrix, né? De que é que simboliza, o que simboliza os óculos pretos, né? Que simboliza a roupa preta. Algumas pessoas até me perguntam assim em relação a algumas vestimentas que eu uso, que eu gosto muito de preto, né? Eu sou um fã por preto, gosto muito mesmo, né? E algumas pessoas me perguntam por que eu uso o preto. Na realidade, o preto, exatamente, ele não reflete a luz, nem estimula a ilusão, porque na medida em que a gente não reflete a ilusão do mundo, não reflete as coisas que vêm de fora para nos iludir, para nos deixar, sei lá, com a mente coberta, com a mente não desperta, você não quer refletir aquilo. Então, muitas vezes eu utilizo o preto exatamente por isso. Muitas pessoas me perguntam, ou você está de branco ou você está de preto, né? Geralmente é assim, eu sempre utilizo o branco, gosto muito do branco, porque ali é exatamente a reflexão do conhecimento, a reflexão da espiritualidade que a gente tem. Então, utilizar o branco é muito bom, é muito gostoso utilizar o branco. Mas todas as vezes que eu quero me fechar para determinadas ilusões da vida, eu utilizo o preto. E os óculos pretos também, eles simbolizam você não conseguir enxergar os olhos da ilusão. Então eu estou, na realidade, bloqueando a ilusão com o escuro, né, para que ninguém olhe nos meus olhos, para exatamente eliminar as ilusões dentro do meu ser também. Tá certo? Então é fundamental a gente entender até esses padrõezinhos, né, a gente compreender como é que funciona tudo isso, sei lá, para poder demonstrar como funciona cada padrão desse, né, cada situação dessa que a gente tenta transmitir através das lives, através do conhecimento que a gente tem, através da vontade que a gente tem de passar coisas bacanas, né? Então, deixa eu só ver aqui se está passando, se está funcionando aqui. Eu acho que não, eu tirei do outro módulo, aí fica ruim de passar. Bom, coisas técnicas, né? Então, agora sim, agora foi. Só que aí não passa do lado de cá, que é o meu lado. Deixa eu só ver se eu tiro aqui da tela principal. Isso. Agora eu vou entrar na outra tela. Vamos lá.
Vai entrar agora. Pronto, agora foi. Pronto. Tá perfeito. Então, gente, por que falar de Matrix? A primeira coisa que vão me perguntar é o que é que tem a ver Matrix com o espiritismo, né? O que é que tem a ver com espiritualidade? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque a primeira coisa é o seguinte: quando Kardec veio, ele veio com os conceitos exatamente de Sócrates, Platão, que são os precursores do espiritismo, né? Da espiritualidade, do cristianismo e também do espiritismo. Esse é um dos primeiros pontos. Por que falar de Matrix? Matrix, no latim, significa útero, né? E vem também de mater, que é mãe, né? Então, na realidade, é como se você estivesse no útero recebendo as informações e nascendo para um mundo de ilusões. Mas para que estar num mundo de ilusões? Para que você aprenda com ele. Então, a cada coisa que a gente passa, o sofrimento, a dor, as coisas que nós vivenciamos nesse mundo, é exatamente para a gente aprender com ele cada momento em que nós vivemos. Nós estamos agora num momento muito especial, num momento em que nós precisamos aprender muito com o mundo, né? Ressignificar algumas coisas, entender alguns padrões, perceber o que está acontecendo conosco, vivenciar a história da nossa família, vivenciar a nossa própria história, rever os nossos conceitos, as nossas formas de lidar com as pessoas. Isso é muito importante e principalmente eliminar determinados egoísmos que estão dentro de nós. Quando Kardec veio em 1857, começou a codificar o espiritismo, aquela era uma época, o século XIX, era uma época onde o materialismo imperou, onde o materialismo chegou e tentou dominar todas as mentes, porque realmente as pessoas estavam extremamente cansadas de vivenciar uma religião que trazia a ilusão, né? A religião toldava os pensamentos, trazia uma verdade que era uma verdade dogmática, não era uma verdade raciocinada, não era uma fé raciocinada, mas sim uma fé imposta, com santos, anjos, castigos, demônios, coisas que eram para amedrontar uma grande parte da população. Então nós vamos falar sobre tudo isso. E o Espiritismo, quando apareceu exatamente com essa tríade da filosofia, da ciência, a ciência descoberta através da filosofia que pergunta, que faz as perguntas, o porquê, né? A ciência do porquê, a filosofia, e que vem nos questionar a respeito da nossa moral, que é o terceiro tripé do Espiritismo, que muitos chamam de religião, e eu gosto de dizer que o Espiritismo é uma ciência filosófica que leva como consequência a certos pensamentos morais. Eu não gosto muito da palavra religião, embora a religião, no caso do Espiritismo, seja no sentido do religare, do ligar ao mais alto, do se iluminar, do entender a moral de uma forma diferente. E eu gosto muito desse filme Matrix. Essa semana mesmo eu revi o filme. Flaviana até brincou comigo dizendo que eu nunca tinha assistido o filme, mas eu assisti o filme. Inclusive eu relembrei tudo, né? Quando eu fui assistindo, eu fui relembrando. Só que na época que eu assisti, eu não gostava muito dessas teorias conspiratórias, essa coisa toda. E hoje, depois de tudo isso que nós vivemos ultimamente, não é que eu esteja acreditando nas teorias conspiratórias, nem defendendo. Aliás, é um ponto que eu quero deixar muito claro aqui, de forma muito explícita, é que eu não sou a favor de teorias conspiratórias, eu não sou a favor de determinados conceitos sobre determinados movimentos, principalmente movimentos sociais, que na teoria conspiratória se diz que estão vindo exatamente para toldar a nossa percepção da realidade, da verdadeira realidade, da iluminação, e por isso a provocação, né? Ilusão ou iluminação? Então, nós estamos vivendo uma ilusão? Estamos. Isso aí é indiscutível, não dá para a gente estar discutindo sobre isso. Nós vivemos uma ilusão, e as pessoas acham que a ilusão é o etéreo, a ilusão é a alma, o espírito. É o contrário, se a gente observar direitinho, o que vai embora para o buraco, ou então o que vai ser cremado, é exatamente o corpo, é o que a gente acha que é real. A ciência tradicional e o materialismo do século XIX nos trouxe a percepção de que o que era real era tudo aquilo que eu via nos 5 sentidos, né? Tudo aquilo que eu sentia, tudo aquilo que eu cheirava, tudo aquilo que eu experimentava, que eu absorvia, daquilo que eu percebia visualmente.
tridimensionalmente. E não é mesmo, né? A física quântica depois veio com Albert Einstein, depois com Max Planck, provando que nem tudo que a gente vê é verdadeiro e nem tudo que a gente não vê é uma coisa mentirosa, uma coisa que não existe. O ar mesmo nós não vemos e precisamos tanto dele. A maior prova disso é esse momento que nós estamos vivendo e que nós estamos, sei lá, disputando aparelhos de ar, né, de oxigênio para poder respirar. É uma coisa terrível de se dizer, mas isso é uma grande verdade. Nós estamos chegamos num ponto que estamos mendigando o ar, que é uma coisa de graça. Então veja que momento tão especial de nossas vidas, que faz nós pensarmos muito em todos os padrões, em tudo aquilo que nós estamos vivenciando nesse exato momento. Então, Matrix, vamos entender todos os padrões, né, gente? Vamos lá. Então, nós vivemos numa Matrix, né? Nós vivemos nesse mundo ilusório ou não vivemos? É um questionamento que nós precisamos fazer logo de cara. Nós estamos numa ilusão ou nós estamos numa realidade? Essa vida de consumismo, da parte material, das visões, do orgulho, do ter, né? Não, é porque eu tenho uma casa, porque eu tenho um carro. Será que isso é significativo? Será que nós não estamos vivendo numa realidade paralela e que a nossa verdadeira realidade é o mundo espiritual, é uma outra dimensão? E nós estamos, de certa forma, sendo manipulados para entender essa realidade e que gostamos tanto dela, nós vamos discutir sobre isso, que muitas vezes nós não queremos enxergar. Tem pessoas que quando você fala em espiritualidade, espiritismo e tal, esse cara tá doido. Aliás, nesse exato momento eu tenho certeza absoluta que tem gente dizendo assim, pô, Vaguinho agora endoidou de vez, né? Então tem gente que tá comentando sobre isso e eu entendo, porque as pessoas que estão vivendo nessa ilusão da matéria, nessa ilusão de que achar que tudo que existe é o que eu vejo, o que eu sinto o cheiro, o que eu percebo através dos olhos, dos 5 sentidos, essa ilusão é bem agradável, né? É bem palatável, bem interessante para todos nós. Então, vou fazer também uma comparação, gente, com o mito da caverna de Platão, tá certo? Onde ele falava sobre uma caverna onde viviam prisioneiros. Nós vamos falar sobre tudo isso e vocês vão entender por que o mito da caverna se insere tão bem no projeto do Matrix, do filme Matrix, né? Na realidade, o mito da caverna com Matrix, né? É exatamente a gente mostrando aí o real e o que é aparente, né? O mundo das ideias e o mundo sensível, né? Sistema de software de Matrix e a possível realidade, a descoberta pelo personagem Neo, que é o personagem principal, que é vivido por Keanu Reeves, né? E você vê aí a luz lutando contra a sombra da caverna, porque aí a gente vai para o mito de Platão. Nós vamos conversar sobre tudo isso e falar sobre o mito da caverna, exatamente a Matrix e tudo que envolve esse filme, que é muito bom de se discutir. Eu acho que a gente, para poder discutir tudo isso, a gente tinha que ter umas 2 palestras ou 3 palestras, ou então um seminário prolongado falando sobre tudo isso. Porque é tão curioso, gente, como a gente está tão inserido nesse processo de não liberdade. A gente acha que a gente está livre, né? Mas a gente não está livre. A gente tem o nosso livre-arbítrio, mas a gente não está utilizando o nosso livre-arbítrio. Geralmente nós estamos como gados, sendo conduzidos diariamente, dioturnamente, na verdade, a viver uma vida parecida uns com os outros, né? Nós temos uma vida muito parecida. A minha vida é parecida com a sua. A minha hoje não é mais parecida com a de determinadas pessoas, porque eu estou fugindo dessa Matrix de uma vez por todas. Eu acho que todo mundo está notando isso, inclusive me chamando de doido. Quando o camarada começa a ser chamado de doido, é porque ele está saindo da Matrix, né? Porque toda pessoa que sai da Matrix é chamada de maluco. Imediatamente, esse cara tá ficando doido, né? Esse cara tá falando de umas coisas assim esotéricas, esse cara tá falando de umas coisas que não existem e tal, e não é bem assim. E a gente vai estudar tudo isso hoje, nós vamos ter essa ideia toda. Então, o próprio Keanu Reeves, logo depois do filme, ele saiu com uma frase que eu achei fantástica, que é o seguinte: nós vivemos numa geração de pessoas emocionalmente fracas. Nós temos que nos reconhecer assim, né? Tudo
tem que ser abafado porque é ofensivo, inclusive a verdade. A gente, quando fala a verdade, as pessoas já se doem, já começam a falar. Quer dizer, o próprio Keanu Reeves, quando fez o filme, ele se introjetou no personagem, inclusive, isso é muito comum entre os atores, né? Vivenciar o personagem e depois olhar para o personagem e dizer, poxa vida, tem muito sentido isso tudo. Tem muito sentido da gente estar vivendo uma realidade falsa, uma realidade que não é a nossa realidade, como se nós estivéssemos sendo guiados para uma coisa que não é bacana, não é legal, tá certo? E aí vem aí a alegoria da caverna, né? Por que é tão parecido com a caverna? O Platão, eu só vou contar a história mais ou menos do mito da caverna para vocês entenderem como é que funciona tudo isso. Platão, no seu livro República, num dos capítulos dele, ele falou sobre o mito da caverna, a alegoria da caverna, que eram pessoas que ficavam presas dentro da caverna durante uma vida inteira, acorrentados, e eles viam sombras. A única coisa que eles viam eram sombras, pessoas passando por determinado ponto e as sombras refletidas através de uma fogueira. E em determinada época, um dos moradores da caverna, um dos prisioneiros, se libertou das correntes e decidiu sair da caverna. E ao sair da caverna, lógico, no começo doeu, que a luz, a iluminação e o conhecimento sempre dói para aquele que procura o conhecimento, porque sair do comum, do normal, geralmente afeta as pessoas, né? As pessoas se sentem afetadas com todo o conhecimento, porque o conhecimento liberta ao mesmo tempo incomoda bastante. Muitas pessoas com quem a gente vai conversar, a pessoa diz assim, não, eu não quero saber da verdade, não. Eu já peguei uma pessoa aqui que quando nós fazemos as nossas psicoterapias, nós fazemos indução profunda, utilizamos a técnica da hipnose para fazer essa indução profunda e levamos a pessoa a conhecer a si própria. E algumas pessoas, me chamam a atenção, naturalmente não vou falar o nome da pessoa, mas a pessoa chegou para mim e disse, eu não quero saber da minha verdade. Porque muitas vezes a verdade dói. A verdade, enxergar no que nós somos falhos, dói bastante. Então esse personagem da caverna sai e dá de cara com plantas, animais, com o sol, com a nuvem, com árvores, com campos vastos e verdes e tal, e ele fica impressionado, ele descobre coisas fantásticas e volta como misericórdia, porque o ser humano é assim, ele primeiro tem que se iluminar, primeiro ele tem que conhecer, e só conhecendo, como eu sempre digo isso às pessoas aqui, a primeira coisa que você tem que salvar, o primeiro a ser salvo é você mesmo. O primeiro a buscar conhecimentos é o próprio ser, sou eu mesmo que tenho que ir atrás da minha visão ampliada de mundo, da minha espiritualidade. Ninguém abre a porta por você. Inclusive no filme Matrix, você vai ver que num dos capítulos, lá numa das passagens do filme, numa das cenas, você vê que o Morpheus, que é um dos personagens, o personagem que recebe ele, depois de Trinity ter levado ele para o mundo real, que é 150 anos depois de 1999, quando foi feito o filme. Então Trinity leva ele e o Morpheus apresenta duas pílulas, que eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo, né, ou a apresentação, e ele mostra uma pílula vermelha, uma pílula azul, e ele diz assim, veja, você vai ter que escolher, mas é uma porta com um trinco, quem tem que abrir a porta é você, né? Então, quem tem que procurar a verdade somos nós. Ninguém vive a nossa verdade por nós. Ninguém procura o conhecimento por nós. Ninguém se liberta por nós. Por exemplo, quando eu quis deixar o álcool, fui eu que quis deixar. Fui eu que quis me libertar. Ninguém se libertou por mim, né? Muitas vezes a gente quer viver a vida do outro, a gente quer fazer pelo outro. Ou então a gente quer que é o mais comum, quer que os outros façam por nós. Nesse momento mesmo, a gente está querendo que tudo se realize, a gente dentro de casa sem realizar nada, só arengando na internet.
o que é uma coisa extremamente estranha, esquisita, porque isso não vai acontecer. Ninguém vai realizar por a gente. Aqueles que estão no poder só estão pensando, na verdade, nos seus próprios interesses, de um lado e do outro. Então, na verdade, é você quem vai buscar esse conhecimento. Então, na alegoria da caverna, esse ser que está ali aprisionado sai da caverna para enxergar a luz lá fora e ver que tudo que estava dentro da caverna era ilusório, era ilusão. Aquelas sombras não significavam a vida, que eles haviam passado todos aqueles anos ali dentro da caverna enxergando uma realidade que não era a realidade deles, portanto, era uma ilusão. E aí ele vendo toda aquela luz e tudo aquilo que ele conheceu, ele volta para tentar resgatar os outros e levar para a luz. Então, na realidade, o que é a caverna? A caverna é o mundo em que vivemos. É a primeira coisa, tá aí escrito, não sei se vocês estão enxergando, então é o mundo em que vivemos, que são... Então, e também, o que são as sombras, né? As sombras são as coisas materiais e sensoriais, quer dizer, que nós sentimos e que percebemos. Quem é o prisioneiro que se liberta para a vida, né? Que vai para o sol, né? Ele sai da caverna. Ele é o filósofo. O filósofo somos nós. Nós precisamos lançar os porquês. Geralmente nós não temos essa curiosidade, né? Na verdade, nós ficamos na escuridão achando ela muito confortável. Muito bem, obrigado. Na realidade, no mito da caverna, os prisioneiros que estavam lá dentro, que estavam inseridos na caverna, eles estavam se sentindo muito confortáveis, recebiam alimentos, estavam lá vendo aquela sombra, para eles aquilo ali era a realidade, e como estava confortável ali, para eles estava bom demais. O filósofo não, o filósofo ele vai atrás, é como Kardec fez, ele foi atrás, ele foi procurar saber o que era que estava acontecendo, por que os espíritos estavam falando, quais eram as realidades que estavam sendo postas ali naquele momento, quais são as realidades que estão sendo postas para nós nesse momento aqui, nesse mundo tridimensional e que nós devemos aprender com elas. Será que estamos aprendendo com essa realidade nova que nós estamos vivendo ou estamos vivendo no mundo na Matrix, continuando nesse mundo, achando que quando voltar tudo ao normal, aspas, porque não vai voltar ao normal, né? Nós teremos uma realidade completamente diferente depois dessa. Será que nós estamos preparados para ver a luz ou vai doer nossos olhos, como também apareceu em Matrix, na hora que ele vai para o mundo 150 anos depois, que ele está vivendo aquela realidade e que vai utilizar o avatar, quando ele recebe aquela vacina para entrar na realidade, ele, quando abre os olhos, ele diz, meus olhos estão doendo. E aí o Morpheus diz a ele, é porque você nunca os utilizou, quer dizer, você nunca enxergou a realidade da forma como ela é realmente. Na verdade, você estava enxergando uma realidade montada pela Matrix, montada pela máquina, né, pelo software. O interessante é que o filme Matrix, eu acho que a maioria de vocês que estão assistindo aí o filme, a palestra, nem imaginam aquela realidade, né? Porque, por exemplo, você sair da Matrix, você corria para uma cabine telefônica. Cabine telefônica hoje nem existe. Eu acho que só existe em Londres para poder configurar aquelas cabines bem tradicionais de Londres, essa coisa toda. Mas aqui no nosso país não existe mais cabine telefônica. Aliás, não existe nem mais orelhão, né? As telas naquela época eram em DOS. Então era aquela tela preta com as letrinhas verdes passando. Então, inclusive, a própria alegoria do Matrix, né, essa imagem que vocês viram agora, é exatamente a tela de DOS. Ninguém sabe nem o que é DOS. Eu tenho certeza que vocês não sabem nem o que é DOS. Então o mundo mudou completamente de 99. Não faz tanto tempo assim, né? De 99 para cá são 21 anos. Estou certo? 21 anos atrás... que não faz tanto tempo assim, o mundo era completamente diferente. E hoje nós já percebemos realidades diferentes, inclusive realidades espirituais diferenciadas. Nós tomamos contato com determinadas realidades que são completamente diferentes da de 99. Que se por acaso a gente falasse nisso em 99, as pessoas diriam assim, isso é conversa fiada, isso não vai acontecer nunca. Por exemplo, está utilizando o telefone celular agora para poder fazer uma filmagem de qualidade em HD, entendeu?
Eu sei que de vez em quando trava, porque a internet é meio ruinzinha, a nossa banda não é tão larga assim, mas nós vamos falar do Starlink também, né? Da inteligência artificial, nós vamos falar disso tudo hoje aqui, tá certo? Então, quem é o prisioneiro? É o filósofo, né? Que sai da caverna, é o filósofo. O que é a luz exterior do sol? As ideias verdadeiras, as ideias da realidade. Qual o instrumento que a liberdade, que liberta o filósofo e com o qual ele deseja libertar os outros prisioneiros que estão lá dentro da caverna? Que é a interrogação, é o perguntar. O que é a visão do mundo real iluminado? É a filosofia, a própria filosofia. Quando você começa a procurar os porquês, você descobre. E aí, quando você sai dessa matrix, você não quer voltar mais. Porque adquirindo o conhecimento, ninguém quer mais voltar a ser ignorante. É como aquela questão do Buda que eu estava falando para vocês, que foi uma provocação minha. Eu venho falando sobre a morte, sobre a realidade, sobre Buda, sobre as 4 verdades, né? O sofrimento existe, mas o que causa o sofrimento é a ignorância. E que nós temos aí os 8 preceitos de Buda, né? Que eu vou ler aqui para vocês, só para vocês lembrarem, né? Que é exatamente assim, ó. São as 8 etapas, né? Que é percepção correta, ter a percepção da vida corretamente, entender, fazer os porquês, né? Pensamento correto, a fala correta, o comportamento correto, o meio de vida correto, o esforço correto, a atenção correta e a concentração correta. Quem tem isso? Quem está concentrado no mundo? Tá nada, tá todo mundo concentrado nessa situação, brigando na internet, uma confusão danada, um boi de fogo miserável, todo mundo reclamando da vida e falando mal de tudo, né? De um lado e do outro, né? Então você tem aí, por que os prisioneiros ridicularizavam e espancavam o filósofo? Platão refere a essa condenação de Sócrates à morte pela Assembleia Ateniense. Sócrates foi morto na época dele, eu acho que vocês se conhecem a história de Sócrates. Sócrates foi condenado a tomar cicuta porque dizia realidades, falava a verdade. Da mesma forma como o mito da caverna de Platão, que foi discípulo de Sócrates, foi por isso que ele escreveu esse mito da caverna. Quando a pessoa que saiu lá fora viu a luz e viu a realidade, se iluminou, que voltou para contar aos prisioneiros, os prisioneiros quiseram agredir ele. Você tá doido? Isso não é a realidade. Inclusive tem um filminho. Que filme é aquele que tem a menina da caverna, Flaviana? Tem uma menina que fica dentro da caverna e ela sai da caverna e tal, que é o mito de Platão. É o mito da caverna de Platão. É um filmezinho, um desenho. Oi? Os Crudes, né? Os Crudes. A família Crudes, que eles vivem dentro de uma caverna, o pai assegurando que eles fiquem dentro da caverna, e a menininha sai e puxa, e eles tentam agredi-la. Da mesma forma é o mito da caverna de Platão. E Sócrates foi condenado a tomar cicuta porque disse a verdade. É o que acontece com a maioria das pessoas. Por exemplo, as pessoas agora, lógico que eu não vou ser sacrificado porque estou falando isso pela internet, mas as pessoas em pensamento estão me sacrificando, dizendo, nada, isso não é verdade, nós estamos na realidade. Nós não estamos na realidade. Nós achamos que estamos na realidade. Inclusive cultuamos mitos e imagens que são imagens completamente fora da realidade. Quem é que nós cultuamos? São artistas de novela, de TV, de cinema, são cantores e cantoras, dizendo que eles são o máximo, só que a gente não vivencia a vida deles, né? A gente acha que eles são heróis, mas os caras, sabe, são muito pirados, muito doidões, vivem aquela vida aparente, mas no fundo são pessoas extremamente infelizes, porque têm o dinheiro, mas não têm a paz. Aliás, eu costumo sempre dizer o seguinte, que a gente gasta a saúde para ganhar dinheiro. E depois, quando ganha dinheiro, começa a gastar o dinheiro para readquirir a saúde. Infelizmente, essa é uma grande realidade que nós vivemos no nosso mundo, né? Porque nós vivemos num mundo das ilusões. O dinheiro é fantástico? Mas como meio de conseguir conquistar o nosso conforto, o nosso meio de vida, mas não como fim. Tá? A gente não pode estar objetivando o dinheiro só, porque se a gente começa a olhar o dinheiro, a gente entra na Matrix imediatamente. É a Matrix do pensamento, tá certo? Então, ele se refere a isso. E Sócrates foi condenado, porque falou a verdade, a tomar cicuta.
E aí a mulher dele vai para ele, muito desesperada, e diz assim, olha, Sócrates, por favor, né, argumente com os senhores da lei, argumente com quem está querendo te condenar, quem está querendo fazer você tomar cicuta, que cicuta era um veneno, né, dizendo que você sabe, que você conhece, argumente, você é um homem que sabe de tudo. E aí ele saiu-se com a frase fantástica dele, eu só sei que nada sei. Veja, Sócrates quis dizer a ela, puxa, o que adianta argumentar contra pessoas que não têm conhecimento? O que adianta eu me dobrar sabendo que estou certo? Como eu ficarei para a história dessa forma? Como eu ficarei para a história se eu não estou demonstrando a minha iluminação, o meu conhecimento, a minha vida diferenciada dessas outras pessoas que ficam apresentando o comum? Então Sócrates, na realidade, quis dar um exemplo muito grande ali. Um outro chegou para Sócrates e disse assim, ô Sócrates, me diga uma coisa, se eu pegar um cara desse muito ignorante, desses brucutus daqui, que não conhecem de nada, e colocar ele perante você e você ensinar a ele tudo que você sabe durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, será que eles não se iluminam também? E Sócrates respondeu dessa forma, gente. Ele disse assim, minha mãe, que Deus a tenha, era a melhor parteira da região, mas ela jamais conseguiu trazer ao mundo um filho de uma mulher que não estivesse grávida. Então significa que para trazer o conhecimento de alguém e fazer alguém entender alguma coisa, a pessoa precisa estar querendo aprender, que é o que Neo, o personagem, queria. Tá? Por que é que ele foi ser catado lá no mundo aparente da Matrix? Pela Trinity. Trinity é trindade, a gente vai entender bem esse processo, mas é muito curioso. Ela foi lá porque notou nele uma vontade de sair da Matrix. Notou nele uma vontade. Ele estava grávido do conhecimento, ele queria saber mais. Então, muitas vezes a pessoa diz assim, Wagner, eu não sei se estou preparado. Eu digo, você tem interrogações, você é um filósofo, você quer saber os porquês, você quer saber o porquê da vida, o porquê estamos aqui, o porquê sofremos, o porquê passamos pelas situações que passamos, o porquê estamos passando nesse momento agora. Se você quer saber o porquê, você está grávido de conhecimento. Então, para tirar isso de você é muito fácil, né? É só arrumar a parteira certa. É só arrumar a pessoa certa para lhe passar os conhecimentos e você vai absorvê-los. E você vai se curar disso tudo. Isso é que é fantástico, gente. São esses conhecimentos, são essas coisas que eu sempre digo, puxa vida, muitas vezes eu pego uma pessoa aqui que nós trabalhamos com a psicoterapia holística, fazemos a indução, mas antes de qualquer coisa, eu me encontro com a pessoa, me sento com ela na sala de recepções lá fora, e faça a seguinte pergunta a ela. Eu digo, olha, veja, de 0 a 10, o quanto você quer melhorar do que você está passando. O que é que eu quero saber dela? Será que ela está grávida de soluções para ela mesma? Será que ela quer esclarecer, ampliar a consciência, se transformar numa pessoa melhor? Ou ela está vindo porque alguém influenciou, disse que ela precisava e etc. Então, algumas pessoas me respondem assim, bom, de 0 a 10 eu quero 7. Eu digo, pode pegar o beco aqui e ir embora. E você vai me dizer aí, mas Wagner, tu faz isso? Eu digo, faço. Eu prefiro não ganhar o dinheiro, porque veja só, depois ela vai dizer que eu não solucionei o problema dela. Eu só vou poder solucionar problemas de conhecimento, de ampliação de consciência, de quem está disposto. E geralmente eu pergunto à pessoa, por que não 10? Por que você está querendo um 7? Por que é que você está dizendo que quer resolver o seu problema no nível 7 apenas, você não quer 10? E a pessoa me responde, Wagner, é porque assim eu estou querendo isso, porque minha mulher quer, porque meu esposo quer, porque minha mãe quer. Eu digo, então quem quer é ela, não é você. Quando você tiver assim, com o desejo 10 de resolver o seu problema, o desejo 10 de passar pela depressão que você está passando, um desejo 10 de solucionar tudo isso, aí você me procura. Porque aí a gente tem como, em conjunto, fazer com que você se autocure, porque não existe cura de mim para você, eu nunca lhe curo. Quem cura você é você, quem conhece é você, quem amplia a consciência é você, não sou eu, tá certo? Então,
Vamos lá, vamos passando aqui. Que eu acho muito curioso, tem essa outra frase que eu achei muito curiosa, eu botei aqui para vocês. Naturalmente, isso é uma palestra muito mais, e aí eu costumo sempre dizer, nós estamos aqui falando de coisas filosóficas e tal, e aí não tem nada metido com religião e uma palavrinha a mais ou palavrinha a menos para definir muito bem tudo aquilo que acontece conosco quando nos olhamos no espelho. É muito importante que a gente diga. Então, esse poeta anônimo disse o seguinte: às vezes eu queria sentar de frente para mim, pegar na minha mão, olhar nos meus olhos e dizer: de novo fazendo essa merda, meu anjo. Então, veja só. Às vezes a gente está fazendo uma grande titica na nossa vida, criando um grande problema para nós mesmos e não reconhecemos isso, porque estamos obliterados de visões positivas. Nós não queremos enxergar, tá certo? Então, o que é a Matrix, né? O filme Matrix surgiu quando, gente? Foi da direção desses dois irmãos, o Andy Vankowski e Larry Vankowski. São diretores do filme, foi em 1999, tá certo? Neo, ele quer dizer que é o personagem, ele é guiado por Morfeu para ouvir o oráculo. O oráculo, por incrível que pareça, é uma mulher que é uma cozinheira. E ele pensou que ia achar um ser totalmente diferente. Então, quando ele chega na porta, que o Morfeu diz: ó, abra a porta, porque quem pode abrir a porta é você, para poder conversar com o oráculo. Ele, quando abre a porta que dá de cara com a cozinheira, ele acha que ela não é digna, mas na realidade, em toda a magia do mundo, certo? A cozinha representa isso, né? Que é exatamente a mistura dos elementos, o gosto, o sabor da vida, entender como funciona a química de tudo, dos pensamentos, das ações, dos elementos que eu vou utilizar para a comida ficar boa e gostosa. Inclusive ela cita isso, ela diz: você experimenta isso aqui. Ele experimenta, acha delicioso e diz assim: mas que coisa gostosa, isso aí é a química da vida. E muitas vezes você não está pronto para comer das melhores coisas que o pensamento lhe traz, que a visão sem véus lhe traz. E aí Neo, né, ele é guiado por Morfeu para ouvir o oráculo. Uma profetisa, segundo Neo, se ele leu o oráculo, uma profetisa pergunta a Neo se ele leu o que estava escrito na porta de entrada da casa, em que estava escrito assim: você acabou de entrar, afirma que... E aí ele diz assim: não tô lendo isso. Então leia o que está na porta. Então leia, adquira o conhecimento para entrar aqui grávido, com vontade de ter o conhecimento, porque senão você não é o escolhido. O escolhido é aquele que tem vontade de perguntar. O escolhido é aquele que tem vontade de descobrir. Se você não tem vontade de descobrir, essa palestra certamente não está sendo nada agradável para você, porque eu estou falando em verdades, e verdades são ditas, e as pessoas que não querem ouvir as verdades, né, tem até uma frase dizendo que as pessoas mais odiadas no mundo são aquelas que falam a verdade. Não é a verdade indelicada, não, é a verdade essa delicada mesmo, que a gente fala muitas vezes da pessoa, mas a pessoa não quer ouvir. Ela não quer enxergar da forma como o mundo está apresentando a ela. Não é como a pessoa está dizendo não, tá, gente? Mas muitas vezes o professor é aquele que apresenta a verdade do jeito certo e você não quer aprender. Que é exatamente isso, você não está grávido, você não está afim de absorver o conhecimento. Então, Sócrates, né, em Atenas, muitos afirmavam que Sócrates era, em Atenas, um sábio que desejava saber o que significava, na realidade, ser esse sábio. E ele dizia: eu só sei que nada sei. Isso foi o quê? 500 anos depois, antes de Cristo, 450 anos antes de Cristo, desculpem, 450 anos antes de Cristo, que Sócrates veio com essas ideias. O próprio Buda, 500 anos antes de Cristo, tinha também esse mesmo conhecimento, essa mesma percepção. No filme Matrix, porque ele não foi escolhido pelo oráculo, né? Ele recebe a missão. Por que não é escolhido? Ele recebe uma missão de libertar o mundo através do conhecimento dele. Ele era o escolhido. Na verdade, depois ele descobre que ele era o escolhido nisso tudo. E o próprio Morpheus, ele apresenta, na verdade, as duas pílulas. O que é que você quer? Você quer voltar para a Matrix, que é a pílula azul, ou você quer adquirir o conhecimento e salvar o mundo?
E aí ele escolhe a pílula vermelha e toma a pílula vermelha e começa toda a viagem dele para o mundo real. Ele volta a ser o que realmente ele é, né? Por que o paralelo entre Neo e o Sócrates, né? Exatamente porque o paralelo entre esse Neo, ele é o novo, é o renovado, ele é a pessoa que está trazendo novos conceitos, novas formas de pensar. Né? O Morfeu, na mitologia grega, é o filho do sono. Então, na realidade, muitas vezes o que a gente sonha, e aí a gente falando nas realidades astrais, né? Eu falei o outro dia também para provocar exatamente sobre a viagem astral, o que você vê lá no mundo espiritual quando você faz as suas viagens astrais, representa esse Morfeu. O Morfeu está te mostrando que a tua verdadeira realidade não é a realidade desse mundo físico, mas sim a realidade que você vai encontrar quando você se desdobra, quando você vai para o mundo espiritual. Lá é a tua verdadeira pátria. Você deixa o teu veículo aqui, que é muito útil para você aprender aqui no mundo físico, e vai embora para a verdadeira realidade do seu ser, que é o mundo espiritual. A gente não aguentaria passar 24 horas seguidas, uma vida inteira de 80 anos, sem descansar o corpo e principalmente o espírito. O espírito sair do corpo, deixar aquela densidade tridimensional e ir para o mundo espiritual, rever. Mas muita gente não quer nem ver isso. Alguns não são conscientes nem nos sonhos. Aliás, muitos não são conscientes nessa vida. Muita gente chega para mim e diz assim: Wagner, cara, tu fala esse negócio de mediunidade, de espírito, eu não sinto nada. Eu digo, lógico, tu vive de farra, de brincadeira, é cheio de mulher, ou então mulher cheia de homem, e não sei o que, é só música que bota para baixo, música que denigre a imagem da mulher, preconceituosas e etc. Tu acha mesmo que tu desse jeito vai conseguir, por exemplo, se desdobrar na hora do sono? Enxergar alguma realidade mais sutil? Lógico que não. Você não está grávido. Você não está com conhecimento. Então, Morfeu significa esse Deus do sono que te leva para a tua verdadeira realidade, que é a realidade do sono, tá certo? E você tem aí vários outros personagens, né? Aí você tem aí a pílula azul e vermelha. Eu expliquei para vocês aí a questão dos óculos, né? Porque o preto não reflete a luz, né? Mostrei para vocês, eu gosto muito do preto para não refletir essa ilusão. Mostrei a questão da pílula azul e a pílula vermelha. E aí tem a Trinity, que é ela quem nota o Neo, né? O que é Trinity? Trinity é trindade, é a sua essência. Na realidade está permeado de trindades, e na nossa mitologia, nas religiões, por exemplo, na religião cristã, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Na religião egípcia tem Ísis, Osíris e Horus. Na Trimurti indiana tem Brahma, Vishnu e Shiva. E na realidade essa trindade se une a esse essa estrutura que toma conta do nosso corpo tridimensional, que é exatamente as três verdades, a verdade da vontade, do amor e da inteligência. Se nós utilizamos essas três coisas, eu tenho vontade de conhecer, eu tenho amor pelo conhecimento e por aquilo que eu quero alcançar na minha vida, e eu tenho inteligência o suficiente para ver que o meu mundo não pode ser essa coisa aqui que vai sumir, essa coisa que é efêmera, essa coisa que sei lá, passageira, que só é um veículo para mim, para que eu utilize para aprender a desenvolver os meus potenciais, a evoluir, a ser melhor nessa vida. Então, na realidade, a gente não está utilizando esse essa parte una do cérebro, que são as três primeiras verdades, que é conectado também aos três corpos. Tá certo? Tem a ver com os três corpos, que são suas realidades dos corpos mental superior, do corpo búdico e do átmico, do corpo átmico. Nós falamos também sobre os corpos astrais. São esses três corpos superiores que lhe levam para a realidade tridimensional. O uno tridimensional só acontece porque esses três corpos superiores colocam no mundo o mental inferior, o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico, que é consequência desse uno.
Mas a gente tem que estar em conexão com esse uno, com essa verdade mais etérea, de cima. Essa realidade que é a nossa realidade verdadeira, a realidade espiritual. Então você tem aí a caverna e a Matrix, né? O mundo real e o mundo aparente, o mundo das ideias e o mundo sensível, o sistema, né, que você passa por ele. E aí tem várias teorias da conspiração mostrando que alguns sistemas estão tentando nos prender nesse mundo. Wagner, mas tu acredita em teoria da conspiração? Não é que eu acredite em teorias da conspiração. Eu não sei se os Illuminatis, por exemplo, estão atuando na nossa vida para que nós não percebamos a realidade suprema, a realidade maior. Mas com certeza eu estou vendo de olhos vistos que as pessoas estão muito mais conectadas ao T do que ao C. Ou vocês não estão vendo isso? E aí você vê na própria moeda americana aí, exatamente o olho que tudo vê dos Illuminatis, tá certo? A pirâmide, tá? Na nota de $1 americano. Você tem lá exatamente essa teoria da conspiração, onde ele diz que tem 33 famílias extremamente influentes. O incrível de tudo isso, e que não pode ser coincidência, é que eu sou maçom, tá, gente? Eu sou maçom, inclusive eu fui iniciado e tal, e hoje eu ando de kit plástico. Kit plástico é quando você pede o afastamento da maçonaria. Mas dizem que a maçonaria é ligada aos Illuminatis. Não é que a maçonaria seja ligada aos Illuminatis. A maçonaria absorveu alguns símbolos dos Illuminatis, por exemplo, o olho que tudo vê, a pirâmide, etc. E alguns Illuminatis hoje, Illuminatis novos, estão dentro da maçonaria por conta desses símbolos e trabalham meio que numa realidade paralela da maçonaria. A maçonaria, gente, é uma instituição muito séria e naturalmente não ia se meter numa coisa de ilusões. Na realidade, a maçonaria tenta ajudar as pessoas a viverem as suas vidas de uma forma mais profunda e mais espiritualizada. É muito interessante. Tem a ver com os Illuminatis, Wagner? Tem a ver os símbolos, tem a ver a estrutura, tá? Mas não tem a ver o propósito. O propósito da maçonaria é muito mais puro, muito mais etéreo. E os Illuminatis, Wagner, tem essa coisa. Os Illuminatis foi mais ou menos dos anos 1500, lá na Bavária, que surgiu um cara lá que montou os Illuminatis para guardar certas verdades. E aí, não por acaso, a própria maçonaria tem 33 graus, né? Para você chegar ao grau máximo da maçonaria, a grão-mestre, você tem que passar pelos 33 graus do conhecimento maçom. E da mesma forma, a teoria da conspiração diz que, junto com a família Rockefeller e outras famílias, que estão tomando conta para que nós não saibamos da realidade. E tem algumas coisas que são muito lógicas. Por exemplo, o dinheiro que é fabricado no mundo se difere desse papel que eu estou segurando na mão aqui? Diferença nenhuma. Por que o dinheiro deles tem valor e o meu dinheiro não tem valor? Não, Wagner, é porque eles cunham a moeda, eles fabricam a moeda, é exatamente isso. Então, poucos têm o dinheiro. E você utiliza desse instrumento para comprar coisas, para pagar contas, para viver a sua vida. Só que sua vida não é essa. A sua vida é a vida do lado de lá. Duvido você pegar o dinheiro que você adquiriu, ganhou durante toda a tua vida e comprar a tua felicidade. Duvido você pegar a tua casa, teu sítio, teu carro de luxo e levar contigo junto no caixão para a eternidade, para você dar uns passeiozinhos lá no mundo astral. Você não vai levar nunca. Você não vai ter isso nunca lá do lado de lá. Tá certo? Então significa dizer que esse papel e tudo isso que a gente vivencia aqui é para nós utilizarmos de forma inteligente. Não que o dinheiro seja pecado, não que o dinheiro seja ruim, mas o dinheiro é feito para a gente evoluir, mas não para ser um fim da gente. E muita gente tem o dinheiro como um fim. E muitas vezes a gente percebe a vida da gente só material. E é por isso que tem tanta gente por aí depressiva, né? Tanta gente passando por situações terríveis. Por quê? Porque botaram a vida dela todinha em cima do dinheiro, em cima da beleza, em cima da aparência. E aí quando chega num determinado ponto da vida, você tá velho, né, velho? E aí as rugas começam a aparecer, você entra em depressão. Você entra em piripaque, você diz, puxa vida, eu estou velho, estou acabado, e aí minha vida acabou. A tua vida não acabou. Aquilo ali foi o teu instrumento, o teu corpo foi teu instrumento, por isso cuide bem dele. Mas foi o teu instrumento de aprendizagem.
E você passou todas essas épocas, todos esses anos da tua vida para aprender a chegar no final da vida e ver o significado que ela teve para você. Como você melhorou através dela. Então, muitas vezes, a gente tem a visão dos Illuminatis, tem a visão disso tudo e vê exatamente porque é verdade. Nós temos aí a pirâmide egípcia, tá certo? Onde você tem aqui no topo da pirâmide os faraós, nobres e sacerdotes. Que é o que nós temos hoje em dia. A pirâmide egípcia se confunde com a pirâmide social de hoje. Embaixo você tinha os escravos. No meio você tinha os camponeses, artesãos, comerciantes, escribas que tinham conhecimento maior. Você pode ver, quanto mais você sobe a pirâmide, mais conhecimento você tem. Quanto mais você desce a pirâmide, menos conhecimento você tem. O que significa dizer que você está sempre ignorando determinadas coisas. As pessoas que estão assim, embaixo dessa pirâmide social que nós vivemos, que é exatamente esse próximo quadrinho aí que vocês vão ver, tá certo? Nós temos aí exatamente o dinheiro tomando conta de tudo, que é representado por esses Illuminatis, que as pessoas colocam na teoria da conspiração, mas isso nós não podemos negar. Podemos negar que o dinheiro toma conta de tudo nesse mundo? Que o que nós damos valor é o valor material e não o valor espiritual? Podemos desconhecer isso? Que nós esquecemos que o espírito é imortal e que o corpo é mortal, mas nós vivemos a nossa vida como se nós fôssemos eternos? Que nós, muitas vezes, como, empresários de muito sucesso, passamos a vida todinha juntando dinheiro para depois comprar uma casa na praia e pescar, ou então comprar uma casa na beira do rio e fazer as suas pescarias. Sim, Wagner, isso é fantástico. Aí eu me lembro de uma história que eu já contei algumas vezes nas minhas palestras, quando eu era consultor, né? E falava sobre o valor das coisas. E eu me lembro dessa palestra onde nós contamos uma história de um senhor que vai na praia e quando olha para uma pessoa, a pessoa está rindo muito, muito feliz e está com uma vara de pescar na mão. E aí ele chega para o pescador e diz assim: por que você está tão feliz? Eu estou aqui tão infeliz, eu sou uma pessoa que tem muito dinheiro e tal. Ele disse: não, porque eu estou pescando, eu estou aqui pescando, eu tenho minhas coisinhas, eu tenho minha casinha ali, então eu estou feliz por isso. Eu disse: mas você não acha que isso é uma vida muito tacanha, não? Aí ele disse: por que a minha vida é tacanha? Ele disse: não, porque você deveria vender os peixes que você pesca, porque aí você ia pegar um dinheiro. E eu disse: para que eu quero esse dinheiro? Eu disse: não, porque aí você comprava os barcos. Eu disse: sim, mas para que eu queria comprar esses barcos? Para ganhar mais dinheiro. Eu disse: sim, mas para que mais dinheiro? Para comprar ainda uma fábrica, para você montar um laticínio, você montar uma indústria. Sim, mas para que eu quero essa indústria com laticínio e tudo? Ele disse: não, porque um dia você vai se aposentar. Ele disse: para quê? Ele disse: para vir para a praia pescar. Ele disse: meu Deus, mas eu já estou fazendo isso. Eu já estou na praia pescando, então muitas vezes a gente toma um caminho completamente errado para fazer uma coisa que nós já estamos fazendo. A felicidade não está no dinheiro nem na matéria, mas sim na nossa satisfação de estar vivendo uma vida plena e feliz, vivendo o hoje, o agora, tendo atenção nesse momento, sendo espiritualizado nesse momento. Para que ganhar essa grana todinha, ir para a beira da praia pescar, cheio de problemas de saúde, pressão alta e tal? Você ganhou um monte de dinheiro para poder ir lá curtir o teu lazer ali na beira da praia, já pertinho de morrer. Quer dizer, você pode curtir tudo isso ao longo da tua vida, né? Vivenciar o dinheiro que você ganha, porque muita gente fica acumulando, chega no final da vida não viveu nada, não conheceu países, não conheceu lugares, não conheceu pessoas, não foi gentil, não foi cortês com as pessoas porque achava que deveria ser duro, que tudo para ele era cota, tudo era objetivo final, dinheiro, grana, carro, acumular, casas maravilhosas, luxuosas, que as pessoas utilizam. Eu me lembro muito bem que quando papai construiu a casa lá com a piscina e tal, a gente ficou extremamente empolgado, todo dia era banho de piscina, não sei o quê. Com um ano ninguém nem frequentava mais a piscina, não chegava nem perto dela. É o que acontece com a maioria das pessoas.
Né? As pessoas constroem assim, mansões enormes para morar sozinho nela, sendo que ela não aproveita nada daquilo. Geralmente entram em depressão, ficam doentes da alma e terminam em procurar exatamente a saúde. Veja só, isso aconteceu com Steve Jobs, né? Steve Jobs ganhou grana, aí foi se espiritualizar, foi-se embora para a Índia para conhecer as verdades espirituais da Índia e etc. Veja só, e adoeceu com tudo isso e tal. Lógico que a gente não vai entrar aqui nos méritos da questão, se ele adoeceu por isso, se ele não adoeceu por aquilo. Mas veja, uma vida devotada a ganhar grana. E no final, poxa vida, eu vou embora atrás da minha espiritualização. É lógico que ele foi, em pouco tempo, depois de ganhar dinheiro, ele viu que precisava sair, precisava conhecer coisas mais etéreas e tal. Mas muita gente rica tem muita coisa, mas não viveu nada. Vive com medo dos outros, vive com medo, desconfiado, guardando dinheiro debaixo do colchão, fica com medo que as pessoas roubem ele, desconfiado com todo mundo. Não, eu prefiro viver uma vida bem simples, bem tranquila, na boa, vivenciando cada dia, comendo aquele pãozinho com queijo meu, tomando um cafezinho, comendo a coisa simples, meu feijãozinho com arroz, vivendo essa vida bem tranquila, sem muito problema. Né? Naturalmente mantendo os meus padrões de vida e etc. Mas se o padrão cair também, tô na boa, bicho. Tô na boa, vamos embora, vamos viver a vida que a gente tem que viver e sendo feliz por aquilo, sem lamentar. Mas não, quem está na base da pirâmide aqui, que se dane, né? Fica segurando toda a estrutura da pirâmide, são verdadeiros escravos da época dos egípcios. Sustentando a nós, que frequentamos faculdades, somos os gordinhos aqui, ó. Frequentamos as faculdades, engordamos e não queremos nem saber dos de lá de baixo. Adquirimos um determinado conhecimento, mas não queremos adquirir o conhecimento acima do conhecimento real, não queremos entender a realidade. Aqui no meio nós temos os exércitos que nos impedem de tomar conhecimento das coisas, que é as teorias da conspiração, né? Quer dizer, são os religiosos, os sacerdotes, que nos impede de conhecer, dando verdades prontas para nós. Olha, o que você tem que entender é isso. Esse é o nosso dogma. Ou você acredita ou não está na minha religião. Ou você acredita ou você não é salvo. Ou você me dá o dinheiro do dízimo, ou então você não está na minha religião, você não vai para o mundo dos bons lá no céu. Então, quer dizer, é uma ameaça lhe amedrontando, porque você está nessa faixa do meio ou nessa faixa de baixo, acreditando em tudo que eles dizem. Absorvendo e engolindo certas verdades que não tem verdade nenhuma nisso. O que tem verdade é o meu espírito imortal, que precisa seguir as leis naturais, que são as leis de Deus. Em Kardec pergunta aos espíritos, onde estão as leis de Deus? E os espíritos respondem, na consciência dos homens. Então a gente não procura o que está na nossa consciência. A gente não busca a verdade completa. A gente só quer o parcial. Porque para a gente é extremamente confortável só acreditar naquele mundinho bem simples, bem idiota que a gente anda vivendo. Tá certo? E aí eu sempre falava da pirâmide de Maslow, em todas as minhas aulas lá, eu falava da pirâmide de Maslow. E a pirâmide de Maslow, vocês vão ver aqui, ó, tem a parte básica, a segurança, né? Nós temos a parte social, a autoestima e a autorrealização. Que aí se parece assim, Wagner, o que é que isso tem a ver com a pirâmide social? Tudo, gente. Quem está no básico, só de tentar ganhar a vida para comer, para vestir, para morar, não pensa em realidades superiores. É geralmente enrolado pelos sacerdotes, porque domam essa massa de baixo para acreditar no que é mais fácil. Hoje, eu até conversando sobre isso com Flaviana, eu disse a elas, muitas vezes essas pessoas não querem saber. Não, Wagner, ela me disse com muita assertividade, ela disse isso tudo. Ela disse, não, essas pessoas de baixo realmente acreditam nesses caras. Realmente que existe um céu e um inferno. Que realmente elas precisam dar o dinheirinho. Outro dia eu vi, gente, uma coisa ridícula na internet. Uma pastora, aí eu tenho que dizer mesmo, uma pastora dizendo que os fiéis pegasse o dinheiro da contribuição do governo, os R$600, e doasse todo a elas, como dízimo, para poder ela sustentar a igreja e para que eles fossem salvos.
são verdadeiros vilões, né? Que utilizam da palavra, da manipulação da religião para poder convencer pessoas. Aí eu estou criticando mesmo, vocês me perdoem, porque se vocês estão nesse padrão, por favor, tentem sair, porque isso não é conhecimento de ninguém. Uma pessoa que te diz que você precisa pagar tudo que você tem, e eu já vi, por exemplo, pessoas que dão tudo que tem e matam os filhos de fome em casa para poder sustentar a riqueza de determinados sacerdotes. Então, gente, isso não está certo. Isso não está certo. Mas Wagner, eu quero ser salvo. Você vai ser salvo pela sua consciência. Faça as coisas direito. Você não precisa nem ter religião para ter a sua salvação. Sua salvação está na caridade. A sua salvação está no seu proceder. Está na sua forma de agir dentro da sociedade. Está no desenvolvimento que você faz com que as pessoas também progridam junto com você e conheçam a verdade. Que você saia na caverna, veja o claro, né? Veja a iluminação de fora, do mundo de fora, as árvores, os animais. Volte para a caverna e diga, vamos sair daqui, vamos ver a verdade lá fora. E por que muitas vezes você vai ser agredido com isso? Porque quem fala a verdade, como eu já havia falado, é sempre odiado. Porque vai tirar a pessoa do conforto, da ilusão, da parte ilusória. Então, como eu vou sair da ilusão? Ai, meu Deus, eu vou parar de beber. Eita, meu Deus, eu vou parar de me comportar mal. Eu vou parar de falar mal dos outros. Ave Maria, eu vou ter que fazer isso. Lógico, você tem que entrar no outro padrão vibratório. Assim, Wagner, mas isso não é ruim, não. Não. Quem chega nos patamares altos da espiritualidade vê o sabor, sente o sabor de ser uma pessoa mais espiritualizada, uma pessoa melhor. Entendeu? Você tem aqui essa pirâmide de Maslow exatamente mostrando quem está nessa base, buscando ainda, a satisfação das suas necessidades básicas, necessidades fisiológicas, necessidades sociais de morar, de ter segurança, não pensa nos mais altos. Não vê o que tem no topo da pirâmide, tá certo? Não conhece as realidades. E aí você tem aí outra teoria conspiratória, que é do Elon Musk, né, e do projeto Starlink, que muita gente está confundindo com OVNIs no céu, né? Estão vendo aí uma listinha de luzes no céu. Gente, se preparem. Daqui a mais ou menos uns 10 anos, vocês não vão ver só uma filinha no céu, vocês vão ver um céu todo estrelado. Porque esse Elon Musk, junto com o seu projeto Starlink, está preparando simplesmente 12 mil satélites interconectados para nos doar internet em qualquer canto que nós estejamos. E aí vem a teoria da conspiração, dizendo que ele vai implantar um chip através das vacinas que nós vamos tomar a partir de agora e vamos receber esse chip e que nós vamos ser monitorados. Gente, tem jeito a dar isso? A evolução da tecnologia? Não tem. Então, você pode estar com medo disso. Você pode não querer. Mas você vai ser obrigado a ter isso em você. Por quê? Porque você vai se alimentar, você vai deixar de comer. Então, sei lá, esse chip pode estar inserido em alguma comida que você vai consumir. Tá certo? Esse chip pode estar inserido em alguma bebida. Essa inteligência artificial já existe hoje em dia. Existem certos padrões que já não são mais domados pelo homem. O Facebook mesmo é um deles. A plataforma do Facebook, os criadores do Facebook não têm mais domínio sobre nada. Eles estão tentando sempre criar uma plataforma nova para tentar enrolar o robô, enrolar o programa, o software que está rodando lá, que é uma verdadeira Matrix. E que essa inteligência artificial não tem a mesma sensibilidade que nós temos de entender o certo e o errado, de entender padrões morais. Então, quem vai dominar? É a inteligência artificial ou somos nós que, através da inteligência artificial, vamos adaptar a nossa vida intelectualmente para fazer coisas novas e positivas? Por exemplo, hoje eu utilizo o Facebook apenas para transmitir boas mensagens. Então, eu utilizo uma ferramenta do sistema para criar coisas novas e positivas. E não tá fofocando, discutindo, brigando através da internet, chamando um ao outro de burro, não, porque esse cara é jumento que votou aí no fulano de tal. Ah, não, tu é que é, porque fizesse tal coisa. Isso eu não faço mais. Eu já fiz,
tá? Já fiz. O meia-culpa tá preparadinho, tá entendendo? Eu já fiz isso. Só quem sabe quem errou é que sabe que o erro tá acontecendo. Então eu sei que o erro tá acontecendo nesse momento. Eu sei que as coisas não estão certas do jeito que estão sendo feitas. A gente está sendo exatamente fazendo parte da teoria da conspiração. Porque nós estamos inseridos nesse mundo do ter e não no mundo do ser. Nós não estamos utilizando a tecnologia para evoluir as nossas consciências, e sim para obliterar mais, para enervoar mais a nossa consciência. Esse é o grande problema. Esse é o problema. O problema não está na tecnologia, nem o que Elon Musk vai fazer ao redor do mundo, encher o mundo de satélites, onde até dentro da mata, debaixo do mar, a 500 metros debaixo d'água, você vai ter condições de se conectar à internet. Você vai ter conexão de internet em todos os locais do mundo sem precisar de uma antena parabólica ou de um cabo óptico para poder levar a internet para a tua casa. Você vai receber isso através dos satélites diretamente para você. Diretamente no teu celular, com a tecnologia 5G ou outras tecnologias que vão surgir aí. Wagner, mas isso vai prejudicar? Não sei se vai prejudicar, se não vai prejudicar. Aqui eu não estou defendendo a teoria da conspiração. Aqui eu não estou dizendo que é certo ou que é errado. O que eu estou dizendo é que nós estamos sim nesse processo de Matrix. Nós estamos sim na ilusão de que estamos vivendo um mundo perfeito. Que mundo perfeito é esse, gente? Vocês acordam de manhã, eu acordo de manhã, saio de manhã, tomo café e tal, assisto um monte de baboseira, depois vou pro trabalho, almoço de meio-dia, volto pro trabalho, volto para casa, assisto um monte de novela besterol, depois vou dormir e repito tudo no outro dia. E no dia de sexta-feira eu paro e digo assim, graças a Deus, happy hour, vou e encho a cara de cachaça, passo o fim de semana todo bebendo, para quando chegar no dia de domingo, escutar a musiquinha é fantástico, e aí vi toda a minha depressão de que no outro dia eu vou repetir uma semana todinha igual, do mesmo jeito que foi a semana anterior. E isso 365 dias do ano, 52 semanas do ano, repetindo as mesmas coisas. Por isso que quando às vezes vem uma ilusão ainda maior, como a do carnaval, a gente entra de cabeça. Lógico, eu estou saturado de repetir a Matrix, então eu quero pelo menos dar uma fugidinha, né, velho? Tomar uma droguinha, fumar uma maconha, me picar, cheirar uma carreira de coca, encher a cara de cachaça. É assim que a gente está tentando sair da Matrix. Ao invés de sair pela espiritualização, a gente está utilizando instrumentos errados para sair da Matrix. Para não endoidar, a gente enche a cara de cana. Entendeu? E é o que essas mentes maldosas, né? E aí eu acredito piamente que nós estamos passando por um mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração e que existem muitas mentes influenciando as nossas mentes para que nós sejamos o gado que nós estamos sendo há tantos anos. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Então você tem aí a imagem do Starlink, ó. Quem vê isso aí no céu, viu, gente, não como é OVNI, não. São os primeiros, tá? Os primeiros, me parece, são 60 satélites. São os primeiros 60 satélites. Eles estão lançando mais 4.000, vão lançar mais 6.000 até o ano de 2025, se não me falha a memória. Então eles vão lançar tudo isso lá no espaço. E a gente vai ter assim internet top de linha. Nunca mais vocês vão ver minhas imagens travando. Lógico, se eu sobreviver até lá, a todas essas epidemias e esses problemas sociais que nós estamos vivendo. Mas eu estou doido para sobreviver, viu? Daqui para 2025 não é possível, né? Eu devo estar vivo ainda. Mas quero viver muito ainda na minha vida para ver tudo isso se concretizar que eu estou falando para vocês. Que se a gente se espiritualizar mais, a gente vai estar nesse mundo de regeneração, aproveitando todas essas tecnologias, só que com o nosso livre-arbítrio, atuando espiritualmente, tá certo? É isso que nós estamos pensando, ok? Então você tem aí exatamente por que muitas vezes a gente não quer, né? Por que muitas vezes a gente quer toda a nossa imaginação, o nosso pensamento, transformar a nossa vida numa vida porqueirinha. É porque muitas vezes, como o personagem Cypher, que foi o personagem que no filme Matrix foi o que denunciou e que fez a equipe que entrava na Matrix através dos seus avatares, né, combater o poder da Matrix, né?
E esse cara, o Cypher, foi meio que um Judas no processo. Mas por que o Cypher fez isso, né? Porque existem pessoas, gente, que simplesmente não querem sair da Matrix porque acham conveniente viver nessas ilusões. Acham conveniente viver nessa estrutura. Por exemplo, os sofistas do passado, que eram falsos sábios, falsos filósofos da época grega, eles diziam o seguinte, que a verdade é dolorosa e não dá prazer. E é uma verdade isso, mas isso, veja, na verdade de quem acha que o prazer são só os prazeres sensoriais. Mas não são só os prazeres sensoriais. Quem evolui no processo, quem entra na espiritualidade, eu mesmo hoje, não estou dizendo que sou espiritualizado nem nada disso, seria muita arrogância minha não dizer que ainda não estou no mundo das emoções ou das sensações. Estou sim, tá? Ainda estou, mas estou menos do que muitas pessoas por aí. Então hoje, por exemplo, eu não bebo mais, nem sinto nenhum prazer nisso. Você sabe o que era que eu pensava na época que eu bebia? Eu, inclusive, até parafraseando um primo meu, Carlos Antônio Ramos Filho, Carlinho dizia quando a gente telefonava para ele, a gente dizia assim, eu estou passando um mês sem beber, e o Carlinho brincava com a gente, dizia assim, e tu consegue ser feliz? Né? E realmente eu pensava nisso, eu achava que se eu parasse de beber, eu não ia ser feliz, eu não ia ficar bem na vida. Gente, é muito bom parar de beber, é muito bom sair da Matrix, é muito bom encarar a realidade, é muito bom ser doidão desse jeito que eu tô sendo com vocês. Tá todo mundo me chamando de doido agora. Vê que massa. Um doido lúcido. Um doido que tá vendo o mundo. Um doido que tá conhecendo realidades espirituais. Vê que coisa bacana. E eu viajo nessas realidades. E a cada dia que eu estudo, eu encontro uma realidade nova. Eu encontro um novo motivo de viver. Sabe o que era que acontecia comigo quando eu tava bebendo? Eu só ficava esperando a semana toda trabalhando para chegar no fim de semana, encher a cara de cachaça e voltar a fazer a mesma coisa sem evoluir, sem estudar, sem me aperfeiçoar e sem ver nada. Hoje, todos os dias eu aprendo uma coisa nova. No dia que eu não aprendo uma lição é porque realmente eu faltei a aula. Mas isso não aconteceu desde que eu parei de beber, desde que eu saí da Matrix. Dessa Matrix que todo mundo está vivendo, né, gente? Eu ainda estou no mundo das sensações, estou. Mas, com certeza, eu não estou nesse mundo da Matrix do jeito que as pessoas estão, assim, tão inseridas e tão compenetradas nesse mundo da Matrix. Gente, foi essa palestra que eu me propus a dar a vocês. Tem muito mais coisa para falar, mas, na verdade, é exatamente isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que eu tenha passado da melhor forma possível o que é a Matrix, o que é tudo isso, como ela se insere nesse processo espiritual, da nossa espiritualização, da nossa iluminação, do nosso conhecimento, no nosso ampliar de consciência, que é essa a nossa proposta. Engraçado que quando eu fui abrir o SEC aqui, influenciado e certamente com a intuição dos espíritos, eles disseram a mim, Wagner, coloque Centro de Expansão Consciencial. Uma pessoa me perguntou, disse, por que esse nome? Eu digo, rapaz, eu não sei muito bem, mas eu sei que eles estão me dizendo isso. É a intuição que eu estou tendo. Hoje eu sei exatamente porque eu abri o Centro de Expansão Consciencial com esse nome. Porque realmente nós aqui tentamos ampliar a consciência das pessoas. Outras pessoas estão até brincando comigo. Wagner, tem dia que tu aparece de hindu, tem dia que tu aparece de macumbeiro, de não sei o quê, de pai de santo. Pois é, gente, é exatamente essa diversidade que dá a qualidade dos nossos pensamentos. Nós não temos direito de acusar, criticar e nem de ser preconceituoso com ninguém, com nada, com nenhuma religião e nenhum pensamento. Tá certo? Naturalmente, seguindo os nossos pontos de vista, os nossos conceitos de ampliação dessa consciência. Não voltando e regredindo. Eu não posso apoiar, por exemplo, aqui, uma religião que explora os seus fiéis. Isso eu não consigo apoiar. Eu não vou conseguir, não vou fazer isso. Não é que eu tenha preconceito, mas cada um na sua, cada um no seu quadrado. E é até bom, alguns que exploram aqueles que são explorados e que iam cometer um crime gravíssimo, estão se contendo, porque acham que vão para o inferno. Então eu acho melhor que alguns sacerdotes
iludam alguns que iam fazer muito mal à sociedade, do que não ter ninguém que os iluda e que eles parem de cometer crimes. Uma coisa não justifica outra. Na realidade, o próprio Cristo dizia, tá certo? O mal tem que surgir, mas ai de por quem vem esse mal, tá certo? Esse mal vai surgir, é necessário o mal, mas ai de quem provoca o mal ao outro. Tá certo? Então, na realidade, muitas vezes o mal ele vem porque é necessário, mas eu não posso aprovar o mal. Não tem relatividade. Mal é mal, bem é bem. Fazer o bem é ajudar, fazer o bem é estender as mãos. E é isso que nós estamos tentando fazer. Parar com essa discussão inútil na internet e entrar nessa nova realidade, que é da consciência ampliada, da iluminação, saindo da Matrix, saindo da caverna de Platão e indo para o mundo da luz, das pessoas que realmente querem ver um mundo que reflita conhecimento e não refletir a Matrix. Por isso estou de preto hoje, tá certo? Para não refletir jamais a Matrix. Eu estou sempre procurando ampliar a minha consciência. Um beijo no coração de vocês, paz, luz sempre. Muito obrigado. Valeu mesmo.